Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia! A ressurreição de Jesus é a realidade central em nossa fé. É o núcleo de toda a pregação. É a maior prova da divindade de Jesus. Tendo vencido a morte, aparece aos seus discípulos, que puderam certificar-se de sua ressurreição. Esses discípulos, que antes fugiram, com fé fortalecida pelas aparições de Jesus ressuscitado e pela ação do Espírito Santo, darão a vida testemunhando que Jesus está vivo. Os evangelistas, Mateus, também Marcos, destacam a iniciativa amorosa de duas mulheres, discípulas de Jesus, que vão cedo ao túmulo. No primeiro momento do dia, ainda nem havia amanhecido direito. Manhã de domingo, Maria Madalena e Maria de Cleofas. Maria de Cleofas era casada com Cleofas, irmão de São José, mãe dos apóstolos Judas Tadeu, Tiago Menor e Simão. É mencionada nos evangelhos como seguidora fiel de Jesus. Acompanhou momentos importantes da vida de Jesus, dentre eles a paixão, morte e ressurreição, dentre outros tantos momentos. Já Maria Madalena foi uma das mulheres que seguiam Jesus. Foi conhecida como apóstola dos apóstolos, por ser a primeira testemunha da ressurreição. Ela era originária de Magdala, libertou-se de 7 demônios e acompanhou Jesus até a crucificação. É uma figura de liderança feminina naquele início do cristianismo, identificando-se dentre as mulheres que serviam Jesus. No dia de sua memória litúrgica, no dia de Santa Madalena, lemos como primeira leitura uma passagem do Cântico dos Cânticos que exprime todo o seu amor por Jesus. Um amor marcado pela gratidão de ter sido alcançada e libertada dos demônios que a possuía. Comovedor vê-la aflita com o desaparecimento do corpo do seu Senhor. E como ela reage ao escutar Jesus chamando pelo seu nome. Não é só o nome, mas é um modo de proferir o seu nome. Um modo que identificou imediatamente Jesus. Ao ouvir o nome e o modo, ela identifica. É o Senhor. Um modo único. Imediatamente ao ouvir o seu nome, ela se lança aos pés de Jesus. Não consegue conter as lágrimas. É bonito imaginar esse encontro de Jesus com Maria de Cleofas e com Maria Madalena. A fidelidade perseverante não é a fidelidade em um momento, em outro momento, mas uma fidelidade que persevera, uma fidelidade que dura, que tem estabilidade. E o amor manifestado por essas mulheres a Jesus foram recompensados, sem dúvida alguma, com a primeira aparição do Mestre. Jesus ressuscitado aparece primeiro a duas mulheres, duas discípulas
fiéis, 2 discípulas que aprenderam a amar Jesus com todo o seu coração. Não foi a Pedro, não foi a Tiago e nem a João. Os 3 discípulos que sempre acompanharam Jesus em momentos específicos. Quando não levava os 12, levava Pedro, Tiago e João. Mas agora, ressuscitado, aparece a Maria de Cleofas e Maria Madalena. E elas vão até os apóstolos anunciar que Jesus ressuscitou. Este é o grande anúncio desta vigília: Cristo ressuscitado. Este anúncio precisa encher o nosso coração de alegria nessa noite santa. E este mesmo Cristo ressuscitado, assim como fez com Maria Madalena, faz também com cada um de nós, nos chama pelo nome. Nos chama pelo nome de um modo que podemos imediatamente reconhecer essa voz como uma voz diferente de qualquer outra voz. De modo pessoal, amoroso e inconfundível, Ele nos chama pelo nome. Primeiro chamado de Jesus a nós é para que possamos viver próximos dEle. Quando Jesus sobe o monte para a oração, Ele vem o nome dos seus 12 apóstolos. Ele então chama os 12 apóstolos e não envia eles logo. Primeiro chama. E o primeiro chamado era só para estar perto dele. Era só para poder acompanhá-lo, para para que eles pudessem permitir serem formados por Jesus e pela presença de Jesus. É preciso que você e eu possamos escutar Jesus nos chamando pelo nome e nos chamando para uma proximidade ainda maior. Talvez possam me dizer: padre, eu já rezo, eu vou à missa com frequência, também vou durante a semana, mas o Senhor passa nos chamando de novo pelo nome. E cada um precisa ouvir esse chamado. Depois de um momento forte de encontro, e não um momento como uma ocasião única, mas depois de uma sucessão de encontros, depois de um tempo vivendo na amizade, na proximidade com o Senhor, vem um segundo chamado, nos chama à missão, nos chama e nos envia à missão. Por vezes, Ele pode se aproximar de nós, nos chamar pelo nome e pedir de nós coisas grandes, coisas difíceis, coisas heróicas. Por vezes, vai nos pedir coisas pequenas. Mas certo é que Ele vai contar com todos nós. Certo é que Ele quer contar com todos os seus discípulos. Não uns e nem muitos. Ele quer contar com todos. E é preciso que estejamos atentos para ouvir a voz dEle nos chamando pelo nome, para a amizade e depois para a missão. Um autor dizia: não importa a missão qual é, grande ou pequena, importa saber que Deus, Criador de todas as coisas, que o Deus Salvador da humanidade quer contar comigo. Não importa o que Ele venha pedir a cada um de nós, o que importa é que Ele quer contar conosco, Ele quer contar com cada um de vocês, para a amizade e para a missão. Você que vem acompanhando Jesus de perto, ao longo desses dias,
consegue identificar-se como discípulo dele? Você que não só essa semana, mas que vem de anos de experiência religiosa, você consegue se identificar como discípulo de Jesus? Será que ao longo desses dias, você conseguiu ouvir a voz dele, falando ao seu coração? Sentiu o chamado a estar mais próximo dele? Acompanhando na sua entrada em Jerusalém, ao redor da mesa, enquanto ele carregava a sua cruz e dava a vida por nós, e hoje aparecendo ressuscitado, conseguimos em algum momento ouvir a voz dele nos chamando a estar comprometido com o desenvolvimento da missão evangelizadora, a estar comprometido com a evangelização em nossa comunidade paroquial, em nosso município? Será que deu para perceber que Jesus não contou apenas com 12? Ao longo desses dias santos, quantos discípulos, alguns que nós nem sabemos o nome, participaram desses momentos importantes da vida de Jesus? Por vezes, olhamos tanto para os 12 apóstolos, mas Cristo ressuscitado aparece a 2 mulheres. E se eu perguntasse talvez a vocês quem era Maria de Cleofas, talvez ninguém soubesse dizer, porque olhamos para os 12 e esquecemos tantas vezes que Jesus contava com muitos discípulos ao seu redor, homens e mulheres. Engraçado falar de feminismo hoje, e Jesus evidencia a importância das mulheres há tantos séculos. Que o Cristo ressuscitado te encontre. Que o Cristo ressuscitado possa falar ao seu coração. Que o Cristo ressuscitado possa encontrar a abertura e um coração desejoso de estar próximo dele, de caminhar ao seu lado, de dar a vida por ele, de dar a vida pela missão dele. Que possa encontrar em você e em mim homens e mulheres dispostos, generosos, para poder darmos prosseguimento à missão que ele desempenhou de levar salvação às pessoas. Não somos desconhecidos. Ele nos conhece pelo nome. A mim e a cada um de vocês. Permitam ouvir a voz do Senhor. Assim seja. Amém.